Glória a Deus, amados irmãos. Iniciaremos mais um estudo de Apocalipse, versículo por versículo, amém? Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, né? Estaremos estudando a segunda parte. Estudamos a primeira, que é do Apocalipse 16, do 1 ao 12, agora do 13 ao 21. E diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Meu Deus, tá vendo, irmãos? Quem operava na vida da besta, do anticristo, do falso profeta, são esses espíritos imundos semelhantes a rãs. Veja o 14, porque são espíritos de demônios, ou seja, são demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá vendo, irmãos? Muitos hoje têm procurado milagres, têm procurado profecias, mas devemos saber de onde vêm essas profecias. Temos que saber, irmãos, de onde está vindo. Nós temos que procurar, irmãos, saber que tipo de água o profeta bebe. Que tipo de água aquela pessoa que está orando por cura ele está bebendo, né, irmãos? Que tipo de doutrina é aquela congregação? Que tipo de doutrina é aquela religião, aquilo que eles pregam? Porque a pessoa, irmãos, pode ser profeta, pode pregar a palavra, mas ele tem que estar baseado dentro das escrituras sagradas. Assim, irmãos, como esses homens aqui enganarão a muitos na terra, hoje há muitos profetas e há muitos hoje que enganam o povo. Versículo 15: eis que venham como ladrão. Ou seja, a morte ela não vai avisar para você o dia que ela vem na tua vida, irmãos. Assim é a vinda de Jesus. Assim é o ser humano, irmãos. Você sabe o dia que você vai morrer, irmãos? Não sabe, né? A pessoa ela entra no hospital, ela espera que ali um dia ela vai sair, uma hora ela vai sair. Então, às vezes ela faz plano querendo sair do hospital, mas de repente, irmãos, as coisas dão errado e ela morre. É algo muito rápido, irmãos. Por isso que a gente tem que estar vigilante, né, irmãos? Ou seja, se a gente soubesse a hora que o ladrão vinha, a gente preparava a casa, né, irmãos? A gente arrumava. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala que ele vem como ladrão. Então a gente tem que estar vigilante a todo instante, irmãos. A nossa casa a gente tranca ela todos os dias, né, irmãos? Colocamos tranca, colocamos cadeado. É assim a nossa vida espiritual, a todo instante devemos estar vigilantes, né, irmãos? Não deixar, irmãos, vir como ladrão. Ladrão, ou seja, porque ele vai vir de forma na hora que você menos espera. Bem-aventurado aquele que vigia, tá vendo, irmãos? Vigia. Né? Nós sabemos que a pessoa, um vigilante, uma pessoa, um vigia, ele não pode dormir, vacilar nem um minuto, irmão. Porque se ele vacilar ali, ele corre o risco, né, irmão, do patrimônio ali ser roubado. Então, irmãos, devemos estar vigilantes, né? Acordado, atento, né, irmão, a todo instante. Como é que a gente vai vigiar, irmãos? Em oração, jejum, recusando, né, os pratos do adversário, que são muitos hoje, principalmente com celular, internet. Às vezes um clique que você dá, você já deu legalidade, abriu brecha, e aí o inimigo, irmãos, ele não brinca, ele aproveita aquele pecado, aquela oportunidade para subir e te acusar diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o diabo ele é como um leão que anda ao derredor procurando a quem tragar. Então os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E o diabo ele anda ao derredor, porque ao nosso redor de quem obedece a Deus está os anjos, mas de quem teme a Deus. Quem não teme, irmãos, é uma vida oprimida. O diabo está na mente da pessoa. Então devemos vigiar. E diz assim: e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, irmãos. O que é isso? As vestes espirituais, irmãos, é obediência, justiça, santidade, deixar o pecado. A pessoa que anda, irmãos, todos os dias assistindo novelas consagradas, essas novelas aí, irmãos, que anda assistindo pornografia na internet, ela é uma pessoa que anda nua. Ela não tem vestes espirituais. Foi quando Jesus citou a igreja de Laodiceia.
Ele falou assim: pobre, cego, nu e desgraçado, aconselho-te de mim, te compre colírios para que veja, para que compre roupas, para que cubra sua nudez. Tá vendo? Então Jesus ele falou dessa igreja de Laodiceia, porque era uma igreja morna, e Jesus estava prestes a vomitar aquela igreja da boca dele. Então, irmãos, é aqueles crentes, aquelas pessoas que mornam, que vivem um pé na igreja e outro no mundo. Tá no mundo, tá na igreja, mas tem as práticas do mundo, e dizendo: estou abençoado, rico sou, igual a igreja de Laodiceia, medindo a sua espiritualidade pelos bens que pertencem. Então, irmãos, principalmente essas igrejas, irmãos, que permite tudo, fuja dessas igrejas mundanas, irmãos, que permite o pecado, permite as pessoas andarem de qualquer maneira. Irmão, você que anda de uma forma que não agrada a Deus, com roupas indecorosas, né, irmãos, seminuas, mostrando perna, bustos, seios, você está nu espiritualmente também, pecado de sensualidade lascívia. Então Deus te chama hoje para o arrependimento, minha irmã. Porque amanhã ou depois você pode acontecer um acidente, amanhã ou depois o coronavírus pode te pegar. Mas se você estiver firme no Senhor, aleluia, a sua alma sobe em direção ao reino de glória, sobe em direção a Jesus, porque a tua alma não pertence ao inimigo, a tua alma, irmão, pertence ao Senhor. E o que o homem mais tem de importância, o que o homem mais tem de valor é a sua alma. Então, irmão, você também que está firme, às vezes aquela palavrinha, aquele rancorzinho que está no teu coração, ali pode ser uma mancha nas tuas vestes. E a gente não podemos ter mancha nas vestes, porque se tivermos mancha nas vestes, não entraremos no reino de Deus. Se nós falarmos mal do irmão, às vezes a gente adquire uma mancha nas vestes. É o perigo, irmãos, de perdermos a nossa alma, a salvação. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto, tá vendo, irmãos? Então vai haver um grande terremoto quando o anjo derramar essa taça. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice. Então aqui está falando, irmãos, dos acontecimentos que vai acontecer nessa ira, desse derramamento do cálice da ira de Deus, do último. Diz assim: relâmpagos, terremoto, né? A outra coisa aqui: a cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia, que é essa cidade espiritual, essa religião, vamos falar no próximo capítulo. E diz assim: e da grande Babilônia se lembrou Deus, ou seja, Deus se lembrou dela. Tudo Deus vai fazer nesse tempo do fim, para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, ou seja, para que Deus venha, né, irmãos, derramar o cálice da ira dele lá sobre essa cidade. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Meu Deus, olha que forte, irmãos. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Glória a Deus. Então, irmãos, esse último versículo, versículo 21, alguns estudiosos e teólogos acreditam que esse aqui pode ser um momento onde Deus irá pisar o lagar, irá pisar as uvas. Então, é devido, irmãos, porque quando a Bíblia diz que Jesus vai batalhar contra o anticristo com a espada da sua boca, então Jesus não precisa ficar lá pisando assim nos homens, né, irmãos? Quando fala isso, a espada da boca é autoridade, palavra de poder. Então a Bíblia, irmãos, aliás, se nós formos estudar a ciência, formos estudar o espaço, né, irmão? Nós vemos que no espaço há milhares e milhões de pedras vagando, os meteoritos. Então Deus ele pode usar esses meteoritos, irmão, para interceder, para ali destruir os caças, aviões que estejam voando ali em direção a Jerusalém, destruir ali aqueles tanques de guerra, aquele exército que vai estar ali
preparado para a batalha contra Israel, contra o Senhor Jesus. Então ele pode aparecer nos ares, vindo montado num cavalo branco, e ele pode dar só uma ordem com a sua palavra, e meteoritos do céu caindo sobre a terra. E a Bíblia diz assim, irmãos, que era um peso, as pedras do peso de um talento. Um talento, segundo o peso romano, segundo as medidas romanas, é 32 quilos aproximadamente. Então, irmãos, imagina uma pedra de 32 quilos, se ela cair de um prédio de 10 andares, ela não tem um efeito nenhum, né, irmãos? Mas agora imagina uma pedra vindo do espaço, vindo em alta velocidade e entrando pela atmosfera terrestre. Segundo os cientistas, essas pedras, quando elas entram na atmosfera terrestre, elas atingem velocidades até 60 mil quilômetros por hora. E essa velocidade, irmãos, em atrito com ar, faz com que elas se tornem ali aqueles fagulhos de fogo. Elas numa velocidade tão rápida que esse atrito, elas se tornam aquele meteoro, aquele risco de fogo descendo. E tamanha velocidade, o impacto quando bate no solo, que abre crateras e é capaz de provocar destruição. Foi o caso daquele meteorito que caiu, aquela pedra que caiu lá na Rússia, aonde balançou ali o país da Rússia e destruiu o vidraça dos prédios. Então é isso que está falando. Então muitos acreditam que vai ser isso, o lagar, essas pedras caindo do céu, esmagando os homens, né, irmãos? E logo depois irá, né, dar início ao reino de Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Agora no próximo capítulo estaremos falando um pouco sobre a Babilônia. Amém, irmãos? Deus abençoe, se inscreva no canal, né? E curta, né? Põe um joinha aí para nós, né, irmãos? Compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.